É na alma que está o culto ao corpo, o exagero com a atividade física, onde você coloca, muitas vezes, outras funções como prioridade a atividade física. Tudo está na alma. Só que a palavra é clara que nossa alma tem um inimigo. Quem é ele? Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Nós vamos começar com 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até que ele venha. Todo mundo que é crente, que é cristão, sabe que nós somos espírito, alma e corpo. Mas hoje o que eu quero trazer para você é essas três coisas separadas, como que funciona e como nós somos vulneráveis no nosso comportamento se a gente não entender que para que Deus nos levante e nos use, precisamos disso como regra. É manter corpo, alma e espírito irrepreensível. Como é difícil andar em santidade. E hoje a gente vai entender um pouquinho do quanto estamos vivendo uma luta. Quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a gente está falando sobre essa divisão. Esse corpo aqui, essa casca que vos fala, carrega dentro de si o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo no nosso espírito. Então você carrega o Todo-Poderoso, amém? Será que tem como deixar um padzinho aqui para mim? Um fundinho? Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo em nós. Todas vocês que estão aqui têm o Espírito Santo. Só que esse corpo, essa casca que carrega o Todo-Poderoso, não está só. Temos uma alma. E é nessa alma, é aí que está o grande problema. É na alma que estão todos os registros, todas as lembranças, memórias do passado. Alma significa mente, vontade e emoção. Pensa nisso. Alma é composta de mente, intelecto, psique, vontade e emoção, desejo. Então, tudo que envolve mente, vontade e emoção funciona na alma. Nós temos uma alma. E essa alma é onde estão todos os registros do passado, de assédio, de abuso, de frustrações, decepções. É na alma que está a mania de mentir, o jeitinho brasileiro de querer vantagem. É na alma que está o complexo de inferioridade. É na alma que está a sensualidade, que faz muitas vezes as mulheres se vestirem de uma maneira inadequada para serem vistas e notadas. É na alma que está o culto ao corpo, o exagero com a atividade física, onde você coloca muitas vezes outras funções como prioridade a atividade física. Tudo está na alma. Só que a palavra é clara que nossa alma tem um inimigo. Quem é ele? Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Sabendo disso, que ele é o inimigo da tua alma, mulher, você precisa entender que se ele tiver que agir contra você, ele vai agir na tua alma. Ele não chega tocando em você. Ele chega na tua alma, aonde ele vai estartar gatilhos que vão te escravizar. Porque ele sabe exatamente como fazer para escravizar nós, que somos mulheres, que somos frágeis, que carregamos emoções. Quando a gente fala em alma, a gente precisa falar disso aqui. Inclinações da alma. Todos nós estamos sujeitas. Todos nós temos inclinação. Sabe, há mais ou menos 5 meses atrás, eu recebi no meu perfil uma mensagem de uma pastora, lá no direct. Essa mulher dizia assim para mim: Patrícia, você foi a única mulher crente que eu ouvi falando sobre pornografia feminina. E eu preciso confessar para você, eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Ela é pastora de uma igreja de 2.000 mulheres. Na verdade, não é na igreja dela que tem 2.000, ela é, como é que fala quando é? Isso, ela cuida de 2.000 mulheres. E ela me disse: eu sou viciada em pornografia e eu não sei mais o que fazer, porque eu busco a presença, eu oro, eu jejuo, eu ministro, mas a cada 2, 3 meses eu volto ao vômito. A cada 2, 3 meses eu estou pecando.
A cada 2, 3 meses eu volto para o lixão. E eu não tenho força contra isso. Claro que a grande maioria das mulheres que são viciadas em pornografia foram abusadas, passaram grandes problemas e transtornos na infância. Isso é justificado. Mas a questão é que como que faz uma pastora que ministra ser viciada em pornografia? Eu fui orar e coloquei uma caixinha no meu Instagram, perguntando para as pessoas que me seguem, dizendo, vocês que me seguem, passam problemas nessa área de imoralidade sexual? 70% disseram que sim. E pasmem vocês, 2.226 líderes confessaram que são viciadas em pornografia. Nós não estamos falando de público cristão, de pessoas que estão sentadas aí na caminhada. Estamos falando de líderes que estão ministrando, mas que carregam o vício da pornografia e da masturbação. E não conseguem se desvencilhar disso. Eu fui orar e pedi para o Senhor uma direção e Ele me deu esse versículo. Efésios 5,18. Não vos embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. E Ele ministrou no meu coração, filha, essa palavra não é sobre vinho para você. Eu quero que você troque vinho por tudo que leva à libertinagem e prega isso. Você não pode se encher com nada que leve à libertinagem, mas precisa se encher do Espírito. E aí a frase que mais soou no meu coração foi: só é possível vencer um vício com outro vício. Se as minhas filhas não forem viciadas pelo meu Espírito, elas não vão vencer os vícios. Porque nós carregamos o Espírito Santo, mas aquilo que você der mais alimento vai dominar você. Se você está alimentando mais a tua alma, possivelmente você não está colocando ela em submissão ao Espírito. E a gente só consegue viver a identidade e a plenitude do que Ele nos chamou, quando a gente submete a alma ao Espírito. E submeter a alma ao Espírito é mandar a alma calar a boca e falar: você não manda aqui. Você não vai dominar, você não vai estragar a minha vida, você não vai me fazer me sentir suja por meses. E essa é a estratégia dele. Ele faz com que a gente use máscara de crente e fique na igreja anos sem viver o propósito. A gente está com máscara de crente, vindo para o culto, adorando, sendo levita, sendo pastora, sendo intercessora, mas cheia de sujeira velada e escondida. Porque é isso que Ele faz conosco. E Ele vem com muita sutileza, porque Ele tem uma estratégia que é perfeita. O inimigo é inimigo das nossas almas. E quando ele usa algo para te fazer cair, ele sabe como te escravizar. Primeiro, ele não rela em você, ele apenas sugere. Lembra? Lembra o que ele te falou? Lembra do que ela te fez? Você vai voltar lá? Lembra de tudo que você sofreu? Lembra? Viu? Qual é o problema de você aceitar um elogio do menino do teu trabalho? Qual é o problema de você ser cantada e gostar? Qual é o problema? O teu marido não fala nada. Se o teu marido não fala, ele está abrindo a brecha. Deixa outro falar. Isso vai te fazer se sentir amada, valorizada. Não há problema algum nisso. Ele vai na tua carência afetiva e dependendo do arrombo emocional que você tem, dependendo do tanto de carência você tem, você facilmente vai dar o teu ouvido para o primeiro gavião que falar: nossa, como você está bonita. Um eu tô bonita fez com que mais de 30 pastoras que me procuraram caíssem em adultério. Vocês têm noção? Eu tenho 1 milhão de seguidoras, juntando as redes sociais. Vocês não têm dimensão das coisas que me chegam. O que eu posto, o que eu mostro na internet não é nem 2% da sujeira velada que estamos vivendo, do quanto que o inimigo está conseguindo ceifar. A questão é que esse Espírito Santo Todo-Poderoso que nós carregamos não coabita com sujeira. Não tem como. Você vai continuar sendo crente de banco, mas não vai viver a plenitude, não vai viver o que é ter a unção do Espírito Santo, enquanto você não fazer uma escolha.
Essa é a verdade. Ele chega e sugere a tua inclinação porque ele sabe da tua fraqueza. Então ele chega na sua maior sensibilidade. Você vai cair porque você decidiu cair. Não tem essa de que foi sem querer. O diabo me fez cair em adultério. Mentira. Você caiu porque quis. Lembra? Alma, mente, vontade e emoção. Eu ouvi algo que eu queria. Eu já estava com mais de 40 anos, eu queria viver uma nova história. O meu marido era um ogro, não falava nada que eu queria. Eu quis me dar esse prazer, sim, nem que fosse uma única noite. Ele chega e sugere, você decide, esquematiza, marca horário e cai. Só que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente se arrepende. E você vai correndo para os pés do Senhor e fala, Senhor, me perdoa, e Ele te perdoa. Só que é neste momento do arrependimento que Satanás volta com a culpa. Primeiro ele joga a isca, você cai. Quando você se arrepende, ele retorna para te culpar e te escravizar, dizendo, você não é digna de ser crente. Deus está no mesmo lugar disposto a te perdoar, mas Ele faz você entender que Deus não te quer mais. Ele faz você acreditar que você não pode mais servi-lo, que você não é digna mais de receber a presença dEle. Ele faz você acreditar que o teu ministério acabou, porque isso é o que Ele quer. Que você não viva o sobrenatural dEle na tua vida. Essa é a estratégia dEle. E é isso que Ele tem feito com nós. Só que a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz que você, porém, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei de você, mas eu vim do lixão, eu vim do mundo, eu não nasci num berço cristão. E eu sei muito bem o quão suja, o quão lixo eu sou sem o Espírito Santo. Só que ultimamente as pessoas acham que porque se converteram, estão numa bolha, onde nada vai acontecer. Imagina, eu sou crente do fogo, eu sou crente reteté, eu tenho total domínio, total controle. Você está totalmente equivocada. A palavra é clara, aquela que está em pé, cuide para que não caia. Você dá o seu ouvido para um elogio, ou pior ainda, você escuta uma sexóloga cristã. Uma sexóloga cristã que diz que ver pornografia com o marido está liberado, que isso apimenta a relação. Uma sexóloga cristã, que, ou melhor, uma fisioterapeuta pélvica, que aconselha você a se tocar para sentir prazer. Ou então os 50 tons de cinza, o 365 dias, que é uma pornografia velada que entrou na igreja, com o estereótipo de que não tem nada a ver, é uma história de amor caliente. É pornografia velada, escondida. Aqui está dizendo que você é raça eleita, sacerdócio real, faz parte de um reino. Sobre ti foi colocada uma coroa na tua cabeça. Só que também está aqui um verbo imperativo que diz para anunciar. E não é anunciar lixo, não é anunciar sensualidade, não é anunciar manipulação, insubmissão. Não, é anunciar as grandezas, é anunciar a presença dEle. Ele te levanta para que você anuncie, comunique a presença dEle, por onde você for. Não é esse oba-oba da hipergraça que diz que você pode fazer qualquer coisa porque Ele só quer o teu coração. Não. Ele ama o teu coração, mas o coração cheio dele revela Ele, expressa Ele. O coração cheio dele não consegue destilar sensualidade, não consegue manipular, não consegue ser uma figura tóxica e vulnerável, carente. Você precisa entender que é necessário colocar a tua alma em submissão ao Espírito Santo. Quando você conseguir fazer isso, você nunca mais cai em pecados de estimação. Você nunca mais vai andar com a coleirinha no teu cachorrinho, que é aquele pecadinho que você leva para cima e para baixo, que de tempos em tempos
você cai nele. Em Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Sabe, quando a gente se converte, a pessoa acha que se converteu e por isso mudou totalmente. Não, é um outro verbo imperativo: transforme-se. É uma ordem. Se você ficar sentada num banco esperando mudar, sem fazer nada, possivelmente você vai viver se arrastando e caindo no pecado. Nós não temos força contra isso. Nós não vencemos isso. Porque a carne não se converte. Carne não se converte. Você precisa entender que ela vai gritar e militar com o espírito o tempo todo, porque ela quer satisfazer os desejos. Nós estamos em guerra. E eu sei que esse começo é assustador. Logo a gente vai relaxar, mas isso aqui é essencial para que você entenda o porquê que você está aqui. Você precisa ouvir essa palavra: não se amoldem. Não se amolde, não se encaixe aos padrões do mundo. E o mundo jaz no, que é o inimigo da tua, fechou. Está dizendo aqui: não se amolde, não se encaixe, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Patrícia, como é que eu faço isso? Simples. Busque a metanoia, a mudança de mentalidade, tendo como referência a mente de Cristo. Começa a trazer a mente de Cristo para tudo. Em seus passos, o que faria Jesus? Alguém já leu esse livro? Em seus passos, o que faria Jesus na academia? Será que Jesus colocaria um celular aqui com uma calça e um cropped e filmaria o agachamento? Em seus passos, o que faria Jesus? Ai, mas é tudo normal, é século 21, os tempos mudaram. Não, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passa. E aqui está dizendo, que você tem que ser discreta, modesta, mulher valorosa, virtuosa, temente a Deus, submissa. Você acha mesmo que é fácil ser crente? É fácil se você quiser apenas ser uma espectadora de banco. Se você quiser viver o propósito que Ele te chamou, é renúncia atrás de renúncia. E dói. Hoje você vai precisar fazer uma escolha e sair do meio dessa escada, porque Deus vomitará os mornos. Não dá para você falar que você ama, que você é cheia do Espírito Santo, mas você satisfaz a tua carne com um pecadinho, ou com uma inclinação, ou com uma sensualidade. Ou pior ainda, você não perdoa. Ressentimento, mágoa, uma mulher tóxica, uma mulher que está querendo conquistar uma liberdade para viver uma juventude. Aqui está dizendo que você precisa tomar uma decisão entre a unção que você deseja e o pecado que você tolera. Vai precisar escolher. Esse culto não é para qualquer mulher. Esse culto é para aquelas mulheres que querem ter a vida transformada em 2 anos, como Ele fez comigo. Eu vou contar brevemente. Tem relógio aqui para eu poder acompanhar o horário? Onde que está? Jesus, não tinha visto, amém. Esse culto, eu falo para você que sou TDAH, eu foco aqui e fico. Esse culto não é para qualquer pessoa. É para as mulheres que querem hoje viverem uma metamorfose no ministério, na vida, no chamado. Muitas vão ficar como estão, mas muitas receberão uma carga de unção tremenda que vai revolucionar a tua vida. Aleluia. Ultimamente a gente vê uma mulher vestida assim em cima do altar. E é normal. Na minha época isso era coisa de prostituta que fazia ponto na esquina. Hoje a gente vê pregadoras se vestindo assim. E é normal. Hoje a gente se depara com influenciadoras cristãs, que inclusive, infelizmente, um dia, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas pode acontecer, da sua filha chegar e falar: eu não quero ser crente como você, eu quero ser como ela, porque ela fala que pode. Influenciadoras que um dia estão chorando no manto,
estão fazendo até a oração da madrugada, mas de manhã fazem um vídeo acordando com um baby doll branco de renda. E ela tira esse baby doll e fala: meu momento com o Abba. E ela filma ela andando com um baby doll de seda branco. Aí ela coloca a Bíblia na mesinha, com aquela coxa de 500 toneladas que a bicha maia muito, bronzeada com bronze de fita adesiva. E ela pega aquela coxa carnuda, maravilhosa, e coloca a Bíblia em cima da coxa. E ela filma o devocional, meu momento com o Abba. E a Bíblia está em cima da coxa e ela está filmando a coxa. Isso é inclinação à sensualidade. Essas são as pessoas que usam versículos bíblicos em fotos de fio dental. São as pessoas que são capazes de fazer um vídeo de agachamento. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Porque elas querem mascarar aquilo que elas não dão conta, porque não foi curada. Não misture o santo com o profano, diz o Senhor. Esse é o tempo em que a gente vê mulheres altamente sexualizadas e a hipersexualização de crianças. A gente não consegue comprar roupa para nossas filhas, porque existe uma agenda, existe um movimento. Você precisa entender que estamos em guerra. Ser cristã significa buscar a santidade sem a qual você não vai ver Ele. É uma palavra dura, eu sei que é. Muitas vezes eu penso em desistir, porque não é fácil ser metralhada como eu sou. Mas se você, minha irmã, não tomar um posicionamento, você não vai viver o propósito. E vai chegar numa idade e vai se frustrar. E vai pensar: por que eu fui chamada? O que eu fiz? Aleluia.